Esse vídeo aqui, gente, ele vai te mostrar como é que ser autêntico, um terapeuta sendo autêntico, isso vai potencializar, vai te fazer ter mais pacientes do que qualquer outra coisa. O teu consultório vai começar a ter demanda de novos pacientes, novas pessoas querendo entrar na tua agenda de atendimentos só pelo fato de você ser autêntico, ou seja, ser você mesmo. Esse é o principal benefício aqui que eu vou tentar trazer nessa conversa com você. Isso aqui, gente, vai te ajudar a destravar. Destravar o quê? A começar a mostrar o teu trabalho como terapeuta, como profissional da saúde mental, de uma forma que, mesmo que você esteja só começando, vai te proporcionar um bom dinheiro aí e aumentar com certeza a lucratividade do teu consultório, do teu trabalho, do teu negócio. Ou você vai viver 100% do consultório, né, a partir disso, ou você vai começar a sair do teu outro trabalho, porque é comum às vezes quem está começando dividir a prática, né, atender como terapeuta e ao mesmo tempo ter uma outra fonte de renda. Eu te aconselho que o quanto antes você passe 100% para o consultório, porque assim você vai ficar muito mais focado em uma coisa só, os resultados vão ser com certeza maiores, né? Tudo aquilo que a gente foca, gente, aquilo expande. Então, a partir do momento que você começa a focar no consultório, nos pacientes, nos clientes, na tua agenda, no teu trabalho como terapeuta na saúde mental, ou como psiquiatra também, não sei qual que é o teu trabalho, mas assim, eu acho que esse vídeo vai servir para qualquer pessoa que seja da saúde mental, dessa área. Então, assim, a partir do momento que você foca nessa coisa, nessa única coisa só, essa coisa ela expande, ou seja, ela cresce. Isso é até um bom bizu, assim, que eu posso dar para ti. Eu percebo que na minha prática como terapeuta, as coisas, elas foram assim, sabe? Durante um tempo eu fazia outros trabalhos e dividia o meu tempo entre o consultório e esse meu outro trabalho, que era ser professor. Eu dava aula, né, de latim. Hoje eu ainda dou aula, mas assim, hoje é muito mais como apostolado. Eu dou aula de latim, eu sou católico, então hoje eu dou aula para crianças rezarem em latim. Mas é muito mais um apostolado, não é fonte de receita, assim, não é fonte de renda. É muito mais um serviço, tipo, algo que eu dou para Deus, um trabalho que eu dou para a igreja, para Deus, né? Claro, eu sou pago por esse trabalho, mas é muito pouco, nem se compara ao consultório. Tanto é que eu faço isso, sei lá, uma vez na semana, durante um pouco número de horas. Mas enfim, antes era bem maior, isso não era um serviço, era um trabalho também. Então eu me dividia entre dar aulas e o consultório. Hoje em dia eu não faço mais isso, hoje em dia eu dou um pouquinho de aula, tipo 4 aulas, 5 aulas, e no máximo, e depois eu vou me dedicar 100% ao consultório. E a partir do momento que isso aconteceu na minha vida, quando eu fiz essa transição total, o que eu percebo é que o consultório aumentou muito. Tipo, o número de pacientes, a receita, as oportunidades. Então, assim, a coisa cresceu muito. Mas nem sempre foi assim, gente. Já tô há 5 anos fazendo isso. Então, assim, se eu fizer uma lembrança de como foi no começo, há 5 anos atrás, gente, quando eu comecei, e é importante eu lembrar disso. Quando eu iniciei, eu não tinha nenhum cliente. Ou seja, eu comecei antes mesmo de ter cliente. Muitas pessoas, eu acho que o melhor é você começar quando tem cliente. Mas não foi o meu caso. Quando eu comecei sem nenhum cliente. Aí você deve estar se perguntando assim, como assim? Vamos lá. Você é da saúde mental, provavelmente você sabe como funciona a sublocação de turnos numa salas de atendimento. Então, eu já tinha, sei lá, eu já tinha me formado, né, em filosofia, já tinha feito curso de formação em psicanálise, já tinha feito outros cursos, certificações e etc. Enfim, vários cursos. A gente não para de estudar quem é da área. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá numa clínica e perguntei, olha, como que eu faço para trabalhar aqui com vocês, para ajudar? A dona também, ela já meio que me conhecia, entre aspas. Era tipo... E aí ela me deu essa oportunidade. Eu aluguei um consultório lá e ela começou a me receber na clínica dela e eu comecei então a ir toda semana para lá. Gente, eu não tinha nenhum cliente, eu não tinha ninguém que me pagasse. Então, tipo, eu investi, eu tirei um dinheiro que era meu e coloquei. Eu chamo isso de jogar o chapéu. É a teoria, é uma teoria que aos poucos eu fui pensando. Não sei se alguém já falou sobre ela,
mas aos poucos eu fui pensando sobre essa teoria. O que é a teoria do jogar o chapéu? É quando eu me arrisco. Ou seja, eu estou aqui com o meu chapéu, eu jogo o meu chapéu em uma distância que eu ainda não estou lá. Olha só, eu me coloquei numa clínica, eu ainda não tinha pacientes, não tinha nenhum cliente, ninguém me pagava, mas eu joguei o chapéu, eu paguei para ver. Então, eu fiz lá um contrato, né, eu acho que foram 12 meses, se eu não me engano, e eu pagava, na época, em 2020, eu pagava R$ 300 o turno. Uma vez por semana, eu tinha 4 horas reservadas aquela sala para mim. O que eu fiz? E eu ia lá, toda semana eu me arrumava, mesmo não tendo cliente, eu ia para lá, gravava conteúdo, levava livro para estudar, o conteúdo da faculdade, ficava estudando lá, lendo bastante. E também, qualquer oportunidade que eu tinha, eu estava tomando um café na recepção, estava conversando, trocando conversas com outros profissionais da saúde, tipo nutricionista, fisioterapeutas, outros terapeutas psicólogos, psiquiatras. Então, eu estava sempre nesse contexto. Então, eu joguei um chapéu, eu me coloquei lá. E isso foi muito importante, porque eu estando ali, e eu lembro que eu postava nas redes sociais, eu indo para o consultório, eu postava a sala, a foto, estou aqui e tal. Isso fez com que, primeiro, eu percebesse que era um trabalho. Segundo, eu investi. Quando você investe, você joga o chapéu, você quer correr atrás do chapéu para pegá-lo de volta. Então, o mínimo que eu queria era que aquele meu investimento naquele turno me gerasse uma receita que eu pudesse pagar o aluguel sem tirar dos meus outros trabalhos. Então, tipo assim, tava dando meio que prejuízo, eu tava pagando e não tava recebendo nada. Então eu tinha que conseguir pacientes, clientes, para eu conseguir pagar pelo menos esse compromisso que eu tinha feito de 1 ano. Então, logo eu consegui, acho que um mês depois, eu já tinha conseguido um primeiro cliente. Na época, a gente estava falando de 2020. Esse cliente pagava R$ 50 por atendimento. Não cobre isso, tá? Hoje em dia é completamente fora de contexto cobrar um negócio desse. Então, assim, eu comecei, o primeiro cobrava R$ 50. Eu conheci esse cara, esse primeiro cliente, não vou falar o nome dele nem nada, assim, óbvio, né? Mas eu conheci ele, para vocês terem noção, na fila do supermercado. Eu lembro que eu tava na fila do supermercado e aí ele começou a puxar conversa. E aí, como é que você tá? Tipo, a gente foi conversando e tal. Gosto muito de conversar. E teve um momento que ele falou assim: Nossa, é tão bom conversar contigo. Você trabalha com o quê? E aí foi quando eu disse: Olha, eu trabalho com isso, né? Com a saúde mental e tal. E aí ele disse assim: Caraca, que legal. Eu nunca fiz terapia, mas, tipo, a conversa tá tão boa que é muito bom conversar contigo. Claro, gente, que terapia não é uma conversa, tá? Mas foi isso que atraiu ele, no meu caso. E ele disse: Me passa aí o teu número e tal. Aí eu troquei o meu telefone e o Instagram. E ele começou a acompanhar o Instagram. E essa pessoa depois marcou a terapia dele, tipo, um mês depois marcou e começou a ser atendido. Aí foi o primeiro. Ainda não pagava tudo que eu pagava, né? Porque eu pagava R$ 300 por mês e ele me pagava 50 e ele fazia 2 vezes por mês, então R$ 100. Mas aí já diminuiu, eu já não estava mais pagando R$ 200, não estava mais pagando 300 no caso, estava pagando só 200. E fora, gente, as outras coisas, porque eu pagava almoço, transporte para ir até lá, gasolina, enfim. Mas com o tempo essas coisas foram se resolvendo. Eu consegui os primeiros clientes que me pagavam o valor do turno. Mas esse jogar o chapéu foi muito importante e eu tive que fazer ele várias vezes. Esse pensamento meu de jogar o chapéu, ele é muito importante. Você tem que investir, você tem que fazer algo pelo teu trabalho. Eu não estou dizendo para você fazer a mesma coisa que eu, tá? Você alugar um turno sem ter clientes. Eu acho que hoje eu não faria isso. Eu acho que hoje eu investiria em conhecimento. Tipo, esse conhecimento aqui, essa conversa que eu tô tendo contigo, eu não tive. E é muito difícil ter essa conversa. Eu, pelo menos, eu não conheço, tipo, nenhum lugar, assim, alguém que possa conversar sobre essas coisas comigo. A não ser outros colegas que eu tenho na área e tal. Hoje em dia, depois de muito tempo, eu tenho acesso a esse tipo de conversa. Mas na época que eu tava começando, ninguém falava sobre isso não, gente. 2020, ninguém, absolutamente ninguém falava sobre isso. E esse tipo de conversa é muito importante. Então eu acho que eu dedicaria tempo a consumir, a assistir esse tipo de vídeo que eu tô tendo, que eu tô fazendo aqui para vocês, essa conversa. Então assim, não é por nada não, mas
se eu tivesse lá atrás, eu acho que eu colaria nesse tipo aqui de conteúdo, assistiria, ligaria o sino, sabe? Um canal como esse, eu facilmente seria um inscrito e tal. Enfim, fica a sugestão, se inscreve nesse canal, liga o sininho para não perder os vídeos. A minha proposta é fazer um vídeo uma vez por semana, né? Toda segunda-feira, para que você comece a sua semana já com insights para o teu trabalho. Então, toda segunda-feira eu vou estar postando conteúdo aqui. Se eu fosse você, eu me inscreveria no canal, ligaria o sininho, fica a dica, hein? Esse tipo de conversa você vai ter poucas vezes, com pouca gente. Nem todo mundo está aberto a compartilhar aquilo que sabe. Mas vamos lá, deixa eu seguir aqui os pontos que eu preparei para a nossa conversa para eu não me perder, para eu não fugir muito do assunto. Como eu disse para vocês, no começo foi meio que skin the game, assim. Eu apostei tudo que eu tinha, até mais do que eu tinha, para poder aquilo dar certo. Então não tinha como, tipo, eu não tinha um plano B. Tipo, se isso aqui não der certo, eu vou fazer tal coisa. Não, eu nunca tive um plano B. Viver do consultório, viver dos atendimentos individuais sempre foi o meu plano A. Então, tipo assim, não pode dar errado, tem que dar certo. Óbvio, eu tive vários erros no caminho, mas eu fiz a coisa dar certo porque ela não poderia dar errado, tu entende? Então, essa é uma outra coisa, assim, não tenha plano B. Faça dos atendimentos, do teu trabalho no consultório particular, o teu plano A. Tipo, o que tem que dar certo é isso. Você pode até fazer uma transição para poder ganhar um dinheiro e tal, para se sustentar com outras coisas, mas o consultório tem que ter tem que ser o teu plano A, tipo, o teu foco tem que ser o consultório. Se você não deseja, tipo, viver 100% do consultório, é muito difícil que você venha a ter muito sucesso na prática do consultório particular, porque você não põe o teu foco lá, entende? Então não vai expandir, a coisa não vai crescer. A coisa ela só cresce quando você foca, quando você se doa totalmente àquilo. Hoje, graças a Deus, a minha agenda ela tá cheia, o que é uma agenda cheia? Isso é um outro ponto também. A minha agenda, gente, hoje ela está cheia pelos próximos 2 meses. Mas entendam, agenda cheia não é você ter, tipo assim, 80 pacientes. Não é isso, 80 clientes. Não é. Agenda cheia é, eu cheguei no número de clientes que eu desejo e o salário e a lucratividade que é sustentável e boa para o meu negócio. É um número de clientes que eu consigo atender com uma boa qualidade, porque imagine assim, se você atender muita gente, a qualidade vai descer, não é verdade? Então assim, hoje eu cheguei no número. Esse número aqui é a minha agenda cheia. Então a minha agenda cheia não é eu ficar de 5 horas da manhã até meia-noite atendendo um monte de gente e saindo e entrando gente. Não é isso. Agenda cheia para mim não significa isso. Para o Matheus, a agenda cheia é você ter um número que você definiu, que gostaria de ter, e uma renda, um dinheiro que entra com esse número de clientes que você definiu. Isso que é a agenda cheia para mim, tá? Assim, cada um tem sua opinião, tem gente que pensa diferente, eu respeito. Mas agenda, todas as vezes que eu falar agenda cheia, gente, sempre entenda isso. É um número que o profissional definiu ou um valor financeiro que ele definiu que gostaria de ser remunerado mensalmente e quando ele atinge aquilo, a agenda dele está cheia. Então, fica aí. Sempre quando eu falar agenda cheia, é a isso que eu estou me referindo, tá? Eu não acredito nesse conceito de agenda cheia, uma agenda lotada, cheia de nome de gente. Não é essa a minha filosofia, tá? Mas o fato é que eu atingi o número de clientes que eu gostaria de ter e a quantidade financeira que eu gostaria de receber a partir do meu trabalho como terapeuta. Hoje eu tenho uma remuneração que eu almejei, o meu objetivo como terapeuta eu já atingi, e um número de clientes que eu gostaria de ter. Então, tipo, estou muito bem com os clientes que eu tenho, com a receita que eu tenho. E por isso minha agenda está fechada. Quando é que a minha agenda abre para novas pessoas entrarem para terem atendimentos individuais? Quando eu der alta para alguém, tipo, quando eu disser assim, olha, não precisa mais e a pessoa também não quiser, ou quando. Basicamente é isso, o que geralmente não acontece com tanta frequência assim. Então, de tempos em tempos, a perspectiva é de que a cada 2 meses abra uma vaga aí na agenda, entende? Hoje no meu trabalho é assim. Não é uma regra, pode ser que sim, pode ser que não. Hoje eu tenho um horário de encaixe só para daqui a 2 meses, e é um horário de encaixe. Não é um horário tipo que eu tenho a certeza que eu vou poder deixar disponível. Graças a Deus por isso, gente. Sou muito feliz e cheguei nesse objetivo com muito trabalho, foram anos.
E como eu falei para vocês, esse tipo de conversa aqui eu não tinha. Ninguém falava sobre isso. As pessoas falam, tipo, como se fosse um negócio cheio de segredo, tipo, sabe, assim, gratuito, assim, um monte de tempo a pessoa conversando e abrindo o jogo, sendo sincero, eu realmente eu não tive acesso e eu acho que até hoje eu não tenho acesso a isso. A não ser, como eu falei, pelos meus colegas de profissão que a gente conversa, mas é tudo muito no off. Assim, para todo mundo, eu nunca vi. Mas vamos lá, assim, foi também por isso que eu resolvi trazer esse tipo de trabalho aqui para a internet. Né? A minha agenda, graças a Deus, ela está bem preenchida, ela está cheia, como eu falei para vocês. E então, dessa forma, eu começo a ter essa liberdade de fazer vídeos que não necessariamente sejam para atrair clientes, entende? Atrair novos clientes para os atendimentos individuais. Não, eu estou fazendo vídeos aqui de algo que eu gosto, de algo que eu quero compartilhar, de algo que faz sentido para minha vida, compartilhar com outras pessoas, algo que eu gostaria de ter tido acesso, não tive. Então, tipo, por isso então que eu comecei e eu estou começando esse trabalho aqui nesse canal no YouTube, aqui nessa plataforma, com vocês. Deixa eu ver se tem outro ponto aqui que eu anotei. Basicamente é isso. Então, como eu falei, meu objetivo é ajudar outros profissionais da saúde mental a viverem do consultório, sabe? Não ser só um complemento da renda, mas ser a renda principal é o consultório. Então, gente, minha agenda ela tá fechada. Você tem noção do que é isso? Tipo, quando eu paro e eu penso, minha agenda está fechada, eu fico assim, nossa, eu consegui. Tem hora que nem eu acredito que eu consegui isso. Eu fico assim, caraca, eu consegui. Porque eu vou ser sincero com vocês. Eu sempre soube que eu conseguiria. Tipo, eu nunca tive dúvida de que chegaria esse dia. Mas sendo muito sincero e aberto e franco com vocês, a previsão assim mental que eu tinha para esse dia era talvez 2027, daqui a 2 anos, entendeu? E a coisa aconteceu agora, 2025, 24 meses antes. Gente, eu realmente não estava pronto assim para isso, mas aconteceu e eu fiquei muito feliz, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, eu vou ser sincero para vocês, eu nem faço uma divulgação assim na internet, tráfego pago. Se vocês forem olhar minhas redes sociais, não tem nada disso. Se vocês forem olhar até a produção de conteúdo para a internet, é muito pouca. Tipo, nem se compara, sabe? Eu faço muito pouco. Mas é o que dá certo. É o que deu muito certo para mim. Durante muito tempo. Tá? E deu certo. E dá certo. E eu quero ensinar isso para vocês. Eu quero ensinar esse caminho para vocês. E o mercado, ele tá todo tempo mudando, sabe? O que funcionava há 5 anos atrás, hoje em dia não funciona mais. Há 5 anos atrás, gente, eu fazia, sei lá, 10 posts no Instagram. Posts, tipo, o que a gente chama de post estático, né? Que é só a foto, uma informação e uma legenda. Eu fazia 10, a cada 10 posts eu tinha um cliente ali no meu WhatsApp. Ou mais, às vezes. Então, tipo, o esforço era muito pouco. Hoje em dia a concorrência está maior, a coisa mudou, já não é mais assim. Então, hoje em dia outras coisas funcionam. Não, aquilo que funcionava há 5 anos atrás não funciona mais. E talvez o que funciona hoje, daqui a pouco, não vai funcionar mais. E é por isso que eu quero documentar tudo isso. Eu quero estar aqui toda semana conversando com vocês. Para a gente juntos se atualizar. O que dá certo, o que não dá mais certo. É esse o meu objetivo aqui com vocês. É isso. Isso vai servir para você que vai me acompanhar e vai caminhar comigo. Então, não vamos caminhar sozinhos, vamos caminhar juntos. E você vai ter a companhia de uma pessoa mais velha, que já está há 5 anos. Pode ser até que você tenha mais tempo que eu, mas, tipo, talvez algo que eu percebi você não percebeu. E talvez tenha algo que você percebeu que eu ainda não percebi. E aí, a gente vai compartilhar isso, vamos caminhar juntos. Deixa aqui no comentário, tá? Então, se você tem alguma dúvida aí, se você está começando, tem alguma dúvida, deixa no comentário. Se você já está há mais tempo do que eu, tipo, já está há muito mais tempo do que eu, me dá um exemplo aqui nos comentários de algo que funcionava lá atrás quando você começou e que hoje não funciona mais. Seria muito legal ter outros exemplos, né? Além desse exemplo que eu disse para vocês do Instagram, dos posts e tal.
Vamos lá. Deixa eu ir para minha pesca que eu preparei aqui dos pontos para que eu não me perca. Facilmente, gente, eu gosto muito de conversar. Então eu tenho que fazer um esforço para que esse vídeo não fique, sei lá, infinito, assim, horas de conversa, e que eu não me perca muito dos pontos que eu preparei aqui para vocês. Se vocês deixarem, se eu me deixar aqui conversar, eu vou ficar conversando toda hora e a gente corre um risco de fugir um pouco dos pontos. Isso não pode acontecer. Como eu falei para vocês no início desse vídeo, lá no começo não foi fácil. Eu tive que jogar o chapéu, eu tive que skin the game. Tudo, apostei todas as minhas fichas nisso. Gente, não é fácil. Não é fácil. Então assim, se tem... Eu não vou mostrar para vocês, tipo, coisa... Gente, é muito fácil, é só fazer isso aqui, sabe? Dicasinha, hackzinho, coisas... Não é um caminho fácil, é um caminho difícil. Mas são as dificuldades que me fortaleceram. E serão as dificuldades que vão te deixar mais forte. São as dificuldades que vão fazer com que você amadureça como profissional no mercado, amadureça, sabe, a tua prática, o teu dia a dia. Os próprios atendimentos vão ficar melhores com o passar do tempo. No início você vai sentir que o teu atendimento não é tão bom assim. Depois tu vai ver, nossa, o meu atendimento já é bem melhor do que quando eu comecei. Então o que eu digo, e eu digo para as pessoas que chegam para mim perguntando, é comece o quanto antes, entendeu? Porque você fica adiando isso, se você ficar adiando, você só está adiando as dificuldades. É melhor que você passe por elas logo. Né? Hoje eu sou formado em filosofia, fiz a psicanálise, estou terminando a psicologia, falta pouquinho, daqui a pouco eu já vou deixar de ser só um terapeuta e serei um psicólogo, né? Atualmente, tipo, a terapia, os atendimentos individuais é o único meio assim que eu tenho de ganhar um dinheiro com o meu trabalho, com a minha formação em filosofia e psicanálise. Mas daqui a pouco eu vou poder oferecer avaliações, outros serviços, né? Claro, vai demorar ainda um pouquinho, mas daqui a pouco, sem pressa, vamos um dia de cada vez. Daqui a pouco eu vou deixar de ser um terapeuta, um psicanalista, né? E serei um terapeuta cognitivo comportamental, se Deus quiser. E se vocês tiverem interesse, tipo, atualmente eu estou dedicando a minha graduação em psicologia a estudar muitos livros de TCC, né? Da terapia cognitivo-comportamental. Se vocês quiserem, a gente pode até abrir, de repente, um grupo de estudos, um grupo de leitura juntos. Enfim, não vou me comprometer muito não, porque o tempo é bem apertado, né? O meu tempo é bem corrido e o de vocês, eu acredito, também seja, assim, com tantas coisas para fazer. E quando a gente está começando, a gente tem que ter foco. Lembra do foco? Focar naquilo. Quando eu comecei, gente, eu não podia atender por plano de saúde. Até hoje eu não posso, meio que não posso. Assim, o psicanalista não pode estar oferecendo plano de saúde. Pelo menos o que não tem o registro no conselho, né, o CRP. Ele pode só particular. E hoje, sinceramente, eu dou graças a Deus por isso. Mesmo que um dia eu possa atender plano de saúde, eu acho que eu não vou atender. Eu posso daqui uns anos atender plano de saúde só se for muito bem pago. Atualmente, hoje, eu não acho que vale a pena financeiramente atender por plano de saúde. Não vale a pena, talvez... Alguns casos, talvez, vale a pena. É muito difícil, às vezes, você falar assim e generalizar, né? Talvez para algumas pessoas, alguns casos muito específicos, vale a pena. Mas para a maioria das pessoas, e para mim, não vale a pena. Eu não tenho nem horário para oferecer. Por que eu vou agora deixar meus atendimentos particulares para ir para plano de saúde? Talvez quando eu me formar e eu mesmo podendo atender plano de saúde, não vai fazer sentido. A não ser que o cenário mude, a coisa mude, sei lá, cooperativas, as empresas de plano de saúde comecem a pagar bem, aí eu posso até pensar na possibilidade de fazer essa transição, mas hoje não vale a pena. Na época também eu não podia ser contratado, tipo, eu acho que também eu não fui meio que atrás, sabe, de ser contratado, CLT, um emprego com carteira assinada. Não. O que eu tinha, gente, eu não tinha um fluxo de pacientes garantido por mês. Nunca tive, sabe? Hoje eu meio que tenho, porque eu construí isso com o passar dos anos. Mas no início eu precisei começar do zero. Eu precisei captar clientes, fazer um bom trabalho. O meu trabalho sendo bem feito começou a gerar indicações.
Isso começou a ter um fluxo constante de atendimentos particulares. Então, essa é a realidade, essa é uma das formas difíceis. Ela não tolera comodismo. Tipo, se você for preguiçoso, se você for muito acomodado, sabe? Não vai dar certo. Você não pode ser preguiçoso, ser acomodado. Esse caminho aqui que eu estou conversando com vocês, ele não tolera comodismo, nem antes, nem durante, e muito menos depois. Não é porque agora eu estou com a agenda, tipo, completa, que eu posso me acomodar e ficar deitado em berço esplêndido. Não, gente, eu tenho que ter um fluxo de pessoas entrando, para poder, quando as outras pessoas saírem da terapia, terem novas pessoas entrando no seu lugar. Se isso não acontecer, a coisa vai passar. Então, esse jeito, essa conversa que eu estou tendo com vocês, esse caminho, ele não tolera comodismo. Nem antes, porque você tem que correr atrás, nem durante, porque você tem que fazer um bom trabalho, e nem depois que você conseguir preencher a tua agenda, porque você tem que ter esse fluxo constante, sabe? Os clientes, eles não chegam. O que eu preciso fazer? Uma boa captação. E quando eles chegam, o que eu preciso fazer? Eu preciso, de fato, ajudá-los. Eu preciso, de fato, ajudá-los a atingir os objetivos deles. E quando eles vão embora? Quando eles chegam, voltando um pouquinho, não só atingir o objetivo, tá, gente? Porque terapia não é sobre o objetivo em si. Mas, tipo, às vezes o objetivo dele é se conhecer, às vezes o objetivo dele é ser escutado, e aí, nesse sentido, atingir o objetivo por meio do atendimento é muito válido, certo? Eu quis especificar aqui para que vocês não fiquem meio que atingir os objetivos, como se fosse uma coisa, sabe, bem fixa, assim, bem... Não é isso, não se trata disso, a gente sabe. Quando eles vão embora, tipo, depois que eles não querem mais e vão embora, tipo, bater a asinha, foi embora, o que eu vou fazer agora? Eu vou recomeçar esse ciclo, captar clientes, nananana, e etc. Né? Eu demorei anos para aprender a fazer isso. Anos, são 5 anos. E só agora eu posso, sei lá, dizer com essa clareza assim, eu sei como é o caminho. Eu sei como estão as coisas. Hoje, tipo, todos os dias eu tenho pelo menos 5 pessoas para atender. Pelo menos. Tipo, tá bom, é um número que eu considero muito bom, sabe? E o valor que eu cobro também tá muito bom. Eu posso aumentar? Posso, mas tá bom, sabe? E meu trabalho hoje me dá aquilo que eu desejo, sabe? E é bom pra minha rotina. Eu acho que mais do que isso, tem dia que eu atendo mais do que 5 pessoas. Mas 5 pessoas é um bom número, tipo, e hoje eu me dei o luxo, isso foi um luxo que eu me dei esse ano, que valeu muito, muito a pena. Antigamente eu trabalhava de segunda a sexta. De segunda a sexta eu estava atendendo. Hoje em dia não. Antigamente, gente, desculpa, eu me confundi. Eu trabalhava de segunda a sábado, 6 dias, e folgava só um dia, só o domingo. Esse ano eu me dei um luxo e valeu muito a pena. E o faturamento parece que aumentou, tipo, melhorou. Porque a minha qualidade dos atendimentos melhoraram, eu estou mais feliz, eu estou mais, sabe, descansado. Hoje em dia eu só trabalho de segunda a sexta. Tipo, sábado eu não trabalho. Não é que eu não trabalho, eu não atendo as pessoas. No sábado eu vou estudar, eu vou ver as finanças do consultório, vou fazer o trabalho de gestão, sabe? Gravar vídeos. Mas eu não atendo no sábado a atender pessoas. A não ser que seja assim uma coisa, uma exceção, sabe? Mas não é regra. Então hoje eu trabalho, efetivamente falando, de segunda a sexta. Eu atendo de segunda a sexta. Em média, 5 pessoas por dia, às vezes mais, quase nunca menos, mas basicamente isso. Pode ser que um dia ou outro seja menos. Às vezes as pessoas desmarcam, às vezes as pessoas, tipo, adiam, mas aí elas vão de um dia para o outro. Vamos lá, eu acho que esse vídeo já está bem longo, mas eu acho que vale muito a pena falar sobre isso. Os mitos sobre um consultório de sucesso. Quais são os mitos, né? Muita gente acredita que, tipo, precisa ter um nicho muito, mas muito bem definido. Eu atendo tal pessoa, de tal jeito, tal coisa, sabe? Também tem gente que acredita que precisa ser muito famoso para ter sucesso no consultório. Ou então, tipo, fazer muitos cursos. Tem gente que acha que só vai ter com sucesso quando fizer não sei quantas pós-graduações, não sei, um mestrado, doutorado, tipo... Não que isso seja ruim. Pelo contrário, eu acredito que estudar
E se aperfeiçoar no caminho é essencial e é um fator de muita importância no caminho. Mas, tipo, não é bem exatamente isso que vai fazer você ter um consultório de sucesso. Sinceramente, não é isso que vai te garantir um consultório lotado. Não vai. Isso não vai garantir. Não vai. E às vezes as pessoas se enganam, se auto-enganam, né? Porque é mais confortável pensar assim. Hoje, gente, informação tem em todo canto, sabe? A pessoa facilmente pode perguntar, tipo, informação a uma inteligência artificial, por exemplo. E muitas vezes ela vai responder até de uma forma boa, sabe? Você pode pegar lá a inteligência artificial e perguntar como abrir um consultório particular. Ela vai te dar algumas informações boas, tá? Você pode até receber um passo a passo ali, tipo. Mas, no meu ponto de vista, é essa experiência, sabe, que faz a diferença. Essa experiência que só no dia a dia, na prática, a gente aprende. Só no dia a dia. Então, assim, o que realmente faz diferença, gente, são as habilidades que você desenvolve, não só na faculdade, mas fora dela. Essas habilidades, eu acredito que a faculdade muitas vezes não ensina. Pelo menos não foi o meu caso, não aprendi isso. E nem estou aprendendo isso, tá? A faculdade não ensina essas habilidades que são tão importantes. Então, assim, tem muito mito sobre consultório de sucesso. Tem uma armadilha que muita gente cai, que é a armadilha da perfeição. Tipo, a pessoa fica esperando o cenário perfeito para começar. A verdade é que o cenário perfeito não existe. Se você ficar esperando o cenário perfeito, tipo, fotografia profissional, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Tipo, ficar esperando um consultório perfeito, a melhor câmera, o melhor não sei o que, o melhor equipamento. Provavelmente você vai adiar muito e talvez nunca comece, porque sempre vai aparecer uma coisa melhor. Só começa. É uma armadilha, sabe? É uma ratoeira que muita gente se engancha nela, que é a perfeição, esperar a perfeição para começar. Eu, por exemplo, quando eu comecei a atender, eu atendi uma sala bem elegante, tá? O consultório que eu aluguei era num cowork de saúde muito bom, muito bonito, sabe? Projetados, um negócio de muita qualidade. Mas lá eu meio que pagava muito caro por aquilo, sabe? Muito caro. E outra, o meu horário lá era cronometrado. Quando dava o horário, ó, saia. Se eu passasse um minutinho a mais, tinha uma recepcionista lá, uma moça que trabalhava lá, que anotava e me cobrava, entendeu? E era caro. Então, assim, quando eu comecei a perceber que eu tinha um bom número de clientes e que eu estava ganhando ali, eu poderia jogar o chapéu e abrir um espaço, né? Eu fiz. E, tipo, quando eu comecei, de fato, assim, sem ser nesse lugar que eu estava alugando, quando eu tive o meu espaço, meu mesmo, tipo, caraca, eu tenho que pagar o aluguel, e, tipo, eu tenho que administrar, eu tenho que gerir essa sala. Era uma sala com, sei lá, 30 metros, 35 no máximo metros quadrados, sabe? O que que tinha na sala? 2 cadeiras e um ventilador. Claro, a sala era muito boa, tinha uma privacidade muito boa, tipo, era bem arejada e tudo, mas eu só tinha 2 cadeiras e um ventilador. Ah, eu tinha uma mesinha de estudo que nem era minha, eu peguei emprestado na época da minha namorada, da Clara. Hoje em dia ela não é mais minha namorada, hoje em dia nós casamos, somos casados, mas na época eu lembro que eu peguei, eu peguei da casa dela, assim, essa mesinha, sabe? Então era isso que eu tinha. Cadeirinha também para estudar. Então eu tinha uma mesinha de estudo com cadeirinha, 2 cadeiras e um climatizador, um ventiladorzinho. Hoje, graças a Deus, graças ao meu trabalho, eu e a Clara nós somos casados. Hoje eu tenho um consultório bem estruturado, um consultório como eu sonhei, com tipo os móveis que eu queria, o meu estilo, o meu jeito, sabe? Vocês olham para isso aqui, é o meu estilo, gente, é o meu jeito. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto dessa coisa rústica da madeira, sabe? Do amarelo, dos quadros, das pinturas, do couro, sabe? Do sofá Chesterfield. Hoje eu entro no meu consultório e fico assim, caramba, esse é o meu lugar. Ele diz sobre mim, sabe? Eu gosto muito dele, de verdade.
As pinturas, né? Eu coloquei umas pinturas, assim, umas réplicas do Rembrandt, que é um pintor que eu gosto muito. Então, tipo, às vezes eu paro e fico olhando para as pinturas, né? E fico assim, nossa, são muito belas, né? Tipo, fico contemplando, assim, vale muito a pena, vale muito a pena. Mas não foi sempre assim, tu entende? Se eu ficasse esperando ter tudo isso para começar, essa perfeição, talvez eu nunca tinha começado, a coisa não tinha chegado onde chegou. Então, assim, não fique esperando, sabe, ter o cenário mais perfeito, mais bonito, mais estruturado do mundo para começar. Uma outra coisa que eu fui entendendo é que cada caminho é único. Cada caminho é único. Parece, gente, que tem uma galera aí na internet que fica assim, dando um passo a passo do sucesso. Eu acho que isso não existe. Eu acho que é um caminho é único. Você pode até ter a ajuda de alguém. E é isso que eu tô tentando te dar, assim, a minha ajuda, a minha conversa, aquilo que eu sei. Mas o teu caminho é único e a gente vai tentar descobrir ele juntos, sabe? Cada caminho é único. O teu caminho, ele é único. Por quê? Porque você é única. Não existe nenhuma história profissional igual. Não existe. A minha história não vai ser a mesma que a sua. A sua não vai ser a mesma que a minha. Alguns elementos são parecidos e tem meio que um caminho para dar certo, né? Mas, tipo, não é 100% igual. Cada caminho é único. O teu caminho é único. Os teus desafios são teus e a gente vai juntos tentar superar eles. Eu levei 5 anos, sabe, para chegar a uma agenda sem ter horário disponível. Mas eu acho que se eu começasse hoje, com a experiência e o conhecimento que eu tenho, sinceramente, sendo sincero aqui com vocês, eu acho que em alguns meses eu chegaria à mesma coisa, sabe? Tipo, não é da boca pra fora, não. Alguns meses eu chegaria ao que eu tenho hoje. Mas enfim, existem várias formas de viver bem da terapia, sabe? Dá pra viver bem da terapia online, dá pra fazer presencial, dá pra fazer online e presencial, tem gente que vive bem por convênio, particular. Mas o fato é que no caminho vão surgir muitas dúvidas, sobretudo no início, sabe? Eu atendo presencial ou atendo online? Eu aceito o plano de saúde ou não aceito? Como é que eu divulgo o meu trabalho? Eu preciso de um site ou não? Então, assim, deixa aqui nos comentários, tipo, a tua dúvida. Qual que é a dúvida que você tem hoje? Pode ser que eu olhando ali, eu vou olhar, tá? Todos os comentários. Quando eu olhar a tua dúvida, eu posso até, de repente, gravar um vídeo, um desses vídeos aqui, só sobre a tua dúvida, te ajudando. Vou ficar muito feliz se você colocar aqui embaixo a principal dúvida que você tem, né? A dúvida que está aí no teu caminho que você gostaria que alguém conversasse contigo sobre ela. Vai ser uma alegria muito grande responder tua dúvida. Outro ponto muito legal e que eu fui descobrindo e que eu descobri que eu quero te passar. Seja fiel a quem você é. Tipo, você precisa alinhar o teu trabalho, as tuas práticas, aos teus valores, aos teus princípios. Se você não tiver esse alinhamento das tuas práticas, dos teus valores, dos teus princípios, vai ser desconfortável para você mesmo executar o teu trabalho. E as pessoas vão perceber que se você não for fiel aos teus princípios e aos teus valores, as pessoas uma hora ou outra vão perceber. Então, tipo, ainda mais hoje que o conhecimento, a informação é meio que commodity, tá? Todo mundo tem. Até a técnica meio que é commodity. Aquilo que você, uma técnica que você sabe, o outro pode aprender e fazer também. Então, tipo, não é isso, sabe, que vai te diferenciar. Existe uma coisa que ninguém pode copiar. Tipo, que você não pode copiar. Você pode até tentar imitar, mas não pode copiar. É ser quem você é. Ser você mesmo. Ser autêntico. Ser eu. Tipo, você pode até tentar me imitar e tal, mas a verdade é que você não vai conseguir ser como o Matheus é. Porque só eu posso ser o Matheus. Só eu posso ser quem eu sou. Isso é uma diferenciação muito grande. Então, tipo assim, seja quem você é. Seja fiel aos teus princípios, aos teus valores. Isso é muito importante, sabe? Você pode saber muito sobre um tema, mas amanhã pode ser que surja alguém, até um recém-formado, que vai saber igual ou até mais do que você, entendeu? Então, assim, por isso você tem que investir muito, invista no que é impossível de copiar. A tua personalidade, a tua história, o teu jeito de se comunicar, o teu jeito de falar, sabe? Isso vale muito a pena. Um outro ponto é, mas eu sou jovem demais. Às vezes as pessoas ficam pensando assim,
Sou jovem demais. Quando eu comecei, Matheus, eu tinha 22 anos. E muitas vezes eu ouvi: você é novo demais. Você não vai conseguir. Você não vai aguentar. É muito pesado. Ouvir o problema das pessoas é muito pesado. E, gente, eu nunca esqueço de uma vez em que eu fui chamar um cliente, sabe, na sala de espera, na recepção. Ele olhou pra mim e disse assim: você é muito jovem. Você é muito jovem. Você tem idade para ser o meu neto. Eu não vou ser atendido por você. E ele simplesmente olhou para a recepcionista e disse assim: por favor, me pode remarcar o meu atendimento, mas dessa vez coloca um profissional mais velho. Gente, aquele dia foi muito impactante. Eu voltei para a sala e eu sei lá, eu passei tipo um bom tempo pensando, sabe? Cara, como é que pode, né? Tipo, como assim? Isso é uma das razões também que eu uso barba, tá? Porque se eu tirar a barba, eu fico parecendo um bebê. Fico parecendo uma criança. Então, eu uso a barba também por isso. Se não fosse isso, talvez eu nem usaria. Mas eu uso a barba também por isso. Hoje eu entendo, sabe, o ponto de vista dele. Eu não concordo com o ponto de vista dele. Tipo, que um profissional é jovem e ele não é competente para fazer a coisa. Não concordo. Mas aquilo, naquele momento, me deu muita energia. Aquilo foi um combustível muito forte, sabe, que tocou fogo no meu coração, para que eu fizesse um trabalho com os atuais clientes que eu tinha naquela época, que eu não estava fazendo. Então, tipo, os clientes que estavam confiando em mim, eu fiquei assim: eu vou fazer um trabalho muito bom. Então, eu era muito pontual, eu era muito acolhedor, eu escutava, eu sabia escutar muito bem, eu comecei a estudar mais, me capacitar. Então, tipo, aquilo lá tocou fogo no meu peito, tocou fogo no meu coração, para que eu entregasse um trabalho muito bom para quem acreditava em mim. Porque eu sabia que existiam pessoas, e aquele senhor foi uma delas, que não acreditavam no meu trabalho. Então, nada mais justo do que ser muito bom para as pessoas que acreditavam no meu trabalho. E hoje isso ainda é uma filosofia que está aqui dentro de mim, sabe? Ainda hoje existem pessoas que meio que duvidam do meu trabalho porque eu sou jovem. Ah, mas ele só tem 5 anos. Ah, mas sei lá, sabe? Então, até hoje tem gente que duvida do meu trabalho. Mas isso não me deixa triste, não me deixa paralisado. Pelo contrário, isso é um combustível que quando chega aqui, ó, liga uma labareda de fogo, meu irmão, e eu faço um trabalho ainda melhor, ainda mais forte, sabe? Isso me fortalece. Tipo, havia outros clientes que amavam ser atendidos por mim, mesmo com minha pouca idade. Tipo, havia gente que gostava muito do meu trabalho. Tipo, hoje você pode olhar pra mim e dizer: ah, não confio tanto assim. Tá, mas tem gente que confia. E pra quem confia, eu vou fazer o melhor trabalho que essa pessoa já viu. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Tipo, eu vou... E se eu não posso fazer melhor, eu vou estudar, eu vou atrás, eu vou correr de melhorar e de fazer ainda mais por essa pessoa que tá acreditando em mim. Mas enfim, esse é um ponto e ele é muito comum. Outro ponto, e aí a gente termina a conversa aqui para não ficar muito longo, semana que vem a gente volta de novo a conversar. É sobre cobrar pelo seu trabalho. Tipo, no início, gente, é justo equilibrar duas coisas, tá? Você precisa permitir que o teu trabalho seja acessível para as pessoas, tipo, a maioria das pessoas precisam acessar o teu trabalho, então não pode ser um valor muito alto para distanciar as pessoas. E ao mesmo tempo esse valor tem que ser digno pelo teu trabalho e a tua dedicação, porque senão você vai ficar desmotivado. Então você tem que encontrar o meio termo entre um valor acessível para as pessoas e um valor que você considere adequado e justo pelo teu trabalho. Quando eu comecei, há um tempo atrás, o primeiro eu cobrei 50, depois eu comecei a cobrar 80. Hoje, se eu tivesse começando hoje, tipo, Matheus, se tu tivesse começando hoje, 2025, agora, quanto é que tu cobraria? Quanto era que tu pediria pelo teu atendimento?
Acho que hoje eu cobraria R$ 100 se eu estivesse começando. Não é o valor que eu cobro, tá? Cobro bem mais que isso. Mas se eu estivesse começando, eu cobraria isso. Porque, tipo, não é totalmente inacessível. As pessoas podem fazer um esforço para pagar R$ 100 e serem beneficiadas pelo teu trabalho, pelo teu pensamento, pelos teus estudos, pelo tua visão, tua escuta, sabe, teu acolhimento. E ao mesmo tempo, isso garante que você, mesmo começando, tenha uma remuneração justa e digna para aquilo que você está fazendo. Menos que isso, gente, eu não cobraria não. Mas essa é a minha visão, tá? Você pode pensar diferente disso e a gente não vai brigar por isso. Eu não vou brigar com você por isso. Eu respeito quem pensa diferente, mas essa é a minha visão, cada um pode ter a sua, tá? Então vamos lá, se você quer viver de terapia, lembre-se, não existe fórmula mágica, o caminho é seu, existem atalhos que são saudáveis e é legal que você saiba, mas o caminho é teu. E o que mais vai te diferenciar no mercado dos outros é ser você mesmo.